Ai, Gabriel, VRF é modinha. Ai, Gabriel, meus clientes não querem VRF. VRF é a maior enganação que tem no mercado. Eu já ouvi muito isso e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre VRF. É oportunidade ou é furada? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Pardo, sou professor de refrigeração e climatização. E se por acaso você tem interesse de VRF e quer estudar gratuitamente, presencialmente, eu vou indicar para vocês a Polo Ar Condicionado, que ela vende e distribui equipamentos de VRF e também tem um centro de treinamento maravilhoso com muitos VRFs lá. Então, quer estudar em São Paulo gratuitamente, com café da manhã, almoço é bom lá, né? Café da tarde. Café da tarde. Então, tudo isso e muitas outras coisas você encontra na Polo Ar, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Primeira coisa, o que é o tal do VRF, Gabriel? VRF significa fluxo de refrigerante variável, ou seja, eu mudo, aumento, diminuo o fluxo de refrigerante na minha linha. E geralmente eu tenho uma ou mais unidades externas, que a gente pode chamar grosseiramente aqui de condensadoras, com uma quantidade grande de evaporadoras. E aí eu, diferente do multi-split, o que é o multi-split? Eu tenho uma unidade externa e várias internas, mas eu tenho linhas individuais. Então, se eu preciso de uma máquina para a sala, eu saio com essa linha e levo na sala. Aí lá na unidade externa eu venho com essa outra linha e levo na cozinha. Eu saio com 3, 4, 5 linhas para levar uma para cada evaporadora, ou uma para cada unidade interna. Quando eu falo de VRF, eu saio com uma linha principal e eu vou fazendo as derivações. E nessas derivações existe um componente que eu vou colocar aqui no cantinho, chamado header, ou também chamado de refinete. E é esse derivador que vai derivando as linhas, ou seja, eu saio com a minha linha ali e vou derivando conforme a necessidade. E eu posso ter uma imensidão de variações, de flutuações de divisão de linha. Então eu tenho uma linha de ida, ou seja, levando o meu fluido, e tenho uma linha retornando para a minha unidade externa. Lembra que eu falei que eu posso ter mais de uma unidade? Quando eu falo da unidade externa, eu consigo ter ali na minha linha 2, 3, dependendo do fabricante, até 4 unidades que são interligadas, ou seja, as sucções delas são interligadas e aí cada um faz a função de mestra ou de servo ou de escravo. Então geralmente eu tenho uma principal onde vai receber ali o comando principal e distribuir a demanda quando necessário para os outros equipamentos. Então, por exemplo, eu preciso que para o meu equipamento funcionar, ou seja, para o meu prédio funcionar de 20 salas. Dessas 20 salas, um equipamento só dá conta, beleza. Pô, Gabriel, eu preciso ligar 25 salas, então esse equipamento aqui começa a acionar outros equipamentos para aumentar a capacidade de refrigeração. Então ele vai, pela comunicação entre as unidades, ele vai pedindo demanda e vai tanto acelerando a unidade, como também fazendo ligar outras unidades que são as escravas. Agora existe um negócio dentro do VR chamado simultaneidade. O que é a simultaneidade? Por exemplo, se eu tenho um ambiente onde eu tenho 20 salas, mas eu nunca tenho essas 20 salas ligadas ao mesmo tempo. Eu trabalho somente com 10 salas ligadas e as outras 10 estão desligadas. Se é um prédio, poxa, quando está ligado ao auditório, as salas não estão ligadas. Ou quando a gerência está ligado, eu nunca ligo todo o meu potencial. A simultaneidade é o seguinte, eu posso dimensionar a minha unidade externa até 80% da minha carga nominal. Se eu tenho um equipamento aqui que comporta, vamos jogar um número alto aqui, 200 mil BTUs. 200 mil BTUs, beleza? E eu tenho equipamento que eu não preciso dimensionar uma unidade externa para 200 mil BTUs, eu posso dimensionar um pouco menor. Lembrando que a principal medida que é utilizado quando nós falamos de VRF são HPs, tá? Horsepower. E aí, horsepower de refrigeração. Então é importante entender que a gente não fala muito BTU quando a gente fala de VRF. Geralmente, quantos TRs que você montou lá? Quantos HPs você montou? Geralmente HP é a principal forma de comunicação das potências dos equipamentos. E agora o que está acontecendo? Porque muitas vezes o VRF é extremamente viável. Quando eu falo de VRF, eu tenho uma unidade externa que pode comportar imensas de unidades internas. Então eu diminuo minha área técnica. Eu posso ter uma área técnica bem menor com espaço reduzido. Hoje, quando a gente fala principalmente dos prédios de alto padrão, seja em São Paulo ou qualquer capital do Brasil, é muito caro. Então os clientes, o que acabam fazendo? Eles acabam diminuindo a área técnica. Então se você for colocar lá, talvez 20 unidades externas, 20 condensadoras, pô, você consegue com uma dessa colocar as mesmas 20, entendeu? Então isso faz muito sentido. E agora o negócio da modinha. Antigamente, nós tínhamos uma discrepância muito alta em valores, comparando, por exemplo, 10 piso-teto e um VRF para tocar essa mesma potência. Antigamente era muito discrepante. Hoje, no nosso mercado, quando a gente fala de VRF, os preços eles estão se aproximando mais. Em alguns casos, dependendo do VRF que você vai utilizar, dependendo da quantidade de cassete, piso-teto que você for utilizar, você está praticamente o mesmo preço ali.
E aí quando eu falo do VRF que vai consumir um espaço menor, ele é mais inteligente, ele consegue, eu não preciso dimensionar uma máquina tão grande, eu dimensionar uma máquina um pouco menor para tocar todos os ambientes. A facilidade de fazer manutenção em somente uma unidade externa. Então tudo isso vai gerando para o nosso cliente possibilidades que faz sentido ser interessante. Além de falar do consumo de energia, né? Pelo VRF ser uma tecnologia extremamente avançada, ele consegue ser eficiente em relação a, sei lá, 10 unidades externas de piso-teto e cassete, ele consegue ser muito mais eficiente. Então, quando o cliente joga ali, o payback, ou seja, o retorno do investimento, muitas vezes já se paga em alguns meses, em alguns casos está parelho, ou seja, o mesmo preço de você instalar 10 unidades é o preço de você instalar um VRF ou um VRV. Então, isso aí faz muito sentido a gente pesquisar antes de fazer a compra. Lembrando que existem aplicações que o VRF ele é único e exclusivo, não tem como, tem que ser VRF. Existem outras aplicações também que você não consegue colocar o VRF por algumas limitações, mas é sempre interessante você consultar, porque o VRF cada vez mais está próximo do tech-instalador. Agora, porque muita gente está falando que VRF é modinha, porque é diferente do ar-condicionado 1 para 1, que o cara às vezes instala, não precisa, por exemplo, cara, eu assim, não vou citar nomes aqui, se você conhecer, você me fala. Existe hoje no nosso mercado a galera que pula etapas, que não faz o vácuo, que às vezes vai fazer uma manutenção de uma linha, não limpa a linha. Às vezes o ar-condicionado ele roda, às vezes o piso-teto ele roda capenga, mas ele roda. Quando a gente fala do VRF, ele não aceita isso. Por exemplo, eu vou fazer brasagem de linhas longas, eu vou às vezes fazer, sei lá, 10 brasagens numa linha. Se eu não me atentar ou fazer com nitrogênio passante, para garantir que não haja sujidades dentro da linha, ou até mesmo garantir que eu faça uma limpeza antes de startar o sistema, é bem provável que eu possa ter problema de obstrução da minha válvula de expansão e outras coisas que podem acontecer no VRF. Então, o cara que trabalhava do jeito habitual no mercado antigamente, que não limpava a linha, que não fazia, quando vai pro VRF, pode dar problema. Outra coisa, o VRF não aceita gambiarra, então você vai precisar montar as linhas do jeito certo. Existe uma forma de montar as linhas. Por exemplo, eu tenho derivadores, né? Então eu venho com uma linha e depois ele vai bifurcar. Uma coisa que você não pode fazer no processo de derivação, deixar ele inclinado. Então, se você fizer isso aqui, eu tenho fluido passando por aqui, eu vou ter um volume maior nesse que está embaixo do que nesse. Então, todos os refinetes têm que estar nivelados, para que não haja, no momento da derivação, um lado ou outro lado que tenha um fluxo maior de fluidos, que eu começo a desbalancear o sistema. Quando eu falo também de VRF, não é aceitável mais a falta de manutenção preventiva. O equipamento ele vai começar a dar alarme, vai começar a dar falha. Não é aceitável hoje você não pressurizar as linhas. Muitos amigos instaladores vão lá, instalam o equipamento, não pressurizam. Isso aqui foi só uma flangezinha, coloca para rodar, e aí dá um vazamentinho, depois ele vai lá, aperta. Quando a gente fala de VRF, não aceita isso. Então muitos técnicos estão um pouco sentidos com o lance do VRF, porque agora se você não se qualificar, você não consegue fazer o equipamento rodar, não consegue colocar em operação. E aí quando você vai ligar o equipamento, existe um negócio hoje chamado Startup. O que é isso, Gabriel? Nome em inglês aqui. O Startup nada mais é do que a partida do equipamento. Existem fabricantes, ele tem linhas de equipamento que você pode instalar lá, ligar e tá tudo bem. Só registrar ali o processo que você fez na instalação no Startup, o fabricante valida. Opa, tá tudo bem. Existem fabricantes hoje, para você fazer startup, a equipe deles tem que vir. E qualquer um desses itens que eu falei para vocês aqui, de vácuo, de nivelamento, de conexão elétrica, de terminal, tá fora de padrão, o cara vai bater nas costas e falar assim, irmão, não liga por enquanto você não adequa isso. Então, se você não tá pronto para isso, você vai começar a obra e não vai conseguir entregar. Recentemente, um amigo meu me ligou aqui no celular que pegou uma obra de um VRF em andamento. A empresa que começou não terminou a obra, ou seja, abandonou a obra no meio, porque não se preparou, não se qualificou. Ele foi, assumiu a obra, quando ele chegou lá, ele falou, Gabriel, tá tudo fora de padrão. Foi lá, teve que fazer tudo do zero. Então hoje no nosso segmento, uma coisa que a gente precisa estar sempre atento é a qualificação. Gabriel, você acredita que o VRF ele é mais rentável? Vamos falar sobre isso? Para mim sim, o VRF é muito mais rentável que outros produtos. Por exemplo, quantos instaladores de ar-condicionado você conhece? Eu posso contar aqui, ó, não cabe nas mãos, é muita gente que eu conheço instalador de ar-condicionado. Instalador de VRF, eu conheço muita gente, hein? Eu também consigo contar aqui nas mãos em cada estado que eu vou. Então, por exemplo, no estado ali tem uns 4 ou 5 caras bons que instalam. Aqui tem mais uns 10 caras nesse estado. Poxa, aqui eu conheço mais uns 12. Mas em comparação a nichos mais abertos, automaticamente você tem menos concorrentes. E além de ter menos concorrentes, geralmente a galera que está nesse segmento se qualifica. E aí acaba cobrando o valor justo pelo serviço. Não que o cara é careiro, não é isso, mas para você ter toda a responsabilidade de limpar a linha, não dá para você cobrar ali 80 conto na instalação mais um copo de água gelada. Não faz sentido. Você tem que cobrar mais pelo serviço. Então, quando a gente fala disso, é muito importante entender que não tem como. Se você é técnico instalador de ar-condicionado, é importante você se aperfeiçoar na instalação e, principalmente, além da instalação, entender como funciona. Cara, são placas enormes.
São placas da unidade interna, placa da unidade externa, comunicação, intercomunicação. Tem sistemas hoje que você usa Ethernet, tem sistema hoje que você usa sistemas de ramificação diferente. Existem automações que você faz no sistema. Você pega um prédio lá de 20 andares, pô, como é que você vai ir lá andar por andar e desligar os equipamentos? Você precisa de um sistema de automação que você vai desligando os equipamentos ali por remoto, seja pelas IHMs ou seja pelo computador. Então hoje não tem como, o cara ele precisa se qualificar para trabalhar com equipamentos do tipo VRF. E a grande verdade, cara, isso aqui não é modinha. Isso aqui é a tendência e assim, não é nem futuro, é a realidade do nosso mercado. Técnico instalador que trabalha e quer trabalhar com equipamentos de grande porte, qualifiquem-se também em VRF. E aí, gostou da informação? Se você quiser mais informações sobre essa, lembrando, deixei o link aqui na descrição para você estudar gratuitamente sobre VRF e ter notícia boa para passar para vocês aqui. Feliz Natal e um ótimo ano novo. Cadê? Cadê aqui, ó? Em clima natalino, não sei quando você está assistindo esse vídeo aqui, mas em clima natalino, me despeço de vocês. Se você não é inscrito aqui, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação. Se você gosta de conteúdos como esse, fica tranquilo que a gente vai publicar e postar muitos mais vídeos. Eu tenho outras redes sociais, se você está assistindo aqui pelo YouTube, corre lá para as outras redes sociais, só pesquisar lá, Gabriel Pardo Mestre, que você vai encontrar muita coisa boa. Boas instalações e até o próximo ano. Valeu!